Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Fernando Lázaro. Lázaro, aqui à sua direita, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Primeiro, eu queria que você, obviamente, falasse sobre a vitória, tabu quebrado, aquela coisa toda. E aqui na Zona Mista, conversava com o Duqueiroz, e a gente tem percebido que o Rony vem evoluindo nesse começo de temporada, fez mais um jogo muito bom, acabou, infelizmente, saindo lesionado, a gente sabe ainda da gravidade. E o Du entende que, de fato, o Corinthians fica melhor protegido quando o Rony atua. Pelo nível de atuação desse jogador, você entende que talvez para os próximos jogos, até porque vocês vão ter uma semana longa de trabalho pela frente, ele pode ganhar pela primeira vez contigo uma sequência entre os titulares? Muito obrigado. Boa noite, Capelanes. Vamos lá. Um jogo duro, importante, né? A gente já vinha batalhando e buscando primeiro uma melhoria em termos de performance, de resultados fora de casa. A questão do clássico, a gente sabe a importância e o peso que tem um jogo desse, um clássico fora de casa, ainda trazendo esse contexto de há muito tempo não vencer aqui, então é um peso adicional para o início de jogo, para uma preparação no início de temporada com muita densidade de jogos, enfim, a gente conseguir elaborar esse jogo e muito feliz com o resultado, muito feliz com que o time conseguiu trazer para um jogo com todo esse contexto e sabendo jogar esse tipo de cenário, que é difícil. Depois desses ajustes, o Rony um desgaste ali grande pelo jogo, pela dinâmica que foi necessária. É um atleta que tem entrado bem, que tem trabalhado bem desde a pré-temporada, é um atleta que tem boas virtudes e tem assimilado bem as ideias, mas nós temos um grupo, né, qualificado com algumas opções, e o Rony é uma delas, é uma que a gente está muito satisfeita, temos outras também, e a gente está construindo um grupo forte, não temos nenhuma necessidade e busca de uma definição de nomes agora. Estamos construindo esse trabalho pro longo de uma temporada pesada, que a gente sabe como é, e vamos ganhando cada vez mais atletas nesse sentido. Fernando, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Esse é o copo cheio, né? Ganhar um clássico no Morumbi, um tabu de vários anos. O copo vazio, se você me permite. Dá para falar que no segundo tempo o Corinthians abdicou do ataque? Eu estou errado? Boa noite, Belo. É um contexto, né, que a gente não pode fugir do contexto do jogo, né, de um resultado, enfim. E eu acredito assim, a gente, com o placar que tínhamos, entendíamos que conseguiríamos ter boas possibilidades, erramos um pouco nas possibilidades de transição que nós tivemos, campo aberto, um detalhe ou outro que poderíamos ter construído melhor um segundo tempo para não ter que ficar nessa parte final, né, tão justo ali, mas aí faz parte, não conseguiu fazer o que tinha que fazer ali num certo momento de encaixar bem um contra-ataque, de circular melhor a bola, o adversário vai é claro, dentro da sua casa, enfim, buscando o resultado, colocando mais jogadores à frente, colocando mais bolas na área, finalizando de fora, natural. E o resultado vai conduzindo um pouco o ritmo desse jogo também, né? O passar do tempo, tudo, mas soubemos nos defender, estar compacto, jogar o jogo que se desenhou, e isso é muito importante também. Temos que saber jogar bem com a bola quando estamos bem no jogo e encaixando, e quando não estamos, temos que saber também atuar dessa forma. Fernando, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda em cima da pergunta do Marco Belo sobre a questão física, né? Você perdeu já o Maicon, o Cantígio, você está citando agora a questão do Rony, né? Que acabou deixando o gramado. O que ponto pode pesar nesse começo de temporada essa parte física dos jogadores, né? No segundo tempo também o time não tinha muito punch nas laterais para sair, para ter aquele escape como tinha no primeiro tempo. Até que ponto isso pode pesar contra o Corinthians no começo da temporada, a parte física? E o Fausto Vera, o torcedor já pode esperar para a próxima partida? Boa noite. Na verdade, assim, o Rony não entra nisso que você acumulou ali. Foi um desgaste de jogo normal, enfim, um atleta que não vinha fazendo 90 minutos, então um jogo com uma demanda alta, com toda essa carga, e um setor onde ele foi muito atuante, é um atleta muito intenso, não tem nada a ver, né? Fez o que tinha que fazer no jogo e depois a troca natural. O início de temporada é o que a gente tem falado desde o começo. O espaço é muito curto porque
necessitaria para esse momento. Mas é o calendário que nós temos, sabíamos, e temos que nos ajustar a isso. São curtos espaços de tempo nesse momento que você ainda está adquirindo o seu melhor condicionamento, e um jogo em cima do outro acaba gerando acúmulos de um para o outro e não um tempo hábil para total recuperação. Agora, pela primeira vez, vamos ter um período de uma semana para recuperar bem, continuar trabalhando, inserindo novas coisas nas ideias, mas o time tem conseguido, mesmo nesses curtos espaços de tempo, com pouco treinamento, muita conversa, e acrescentando coisas e tendo pequenas evoluções, e é isso o passo que nós estamos para esse momento da temporada. O Fausto, o dia a dia, é um atleta que é uma pancada que ele tem tentado ao máximo ali, mas é um incômodo que às vezes retoma, como aconteceu, né? Uma infelicidade ali no último treinamento de pegar novamente em cima da pancada, e estamos aguardando esse retorno dele. É um atleta muito importante, que vai nos ajudar demais, e vamos acompanhando o dia a dia para não criar maiores expectativas, mas está próximo, teve próximo de estar aqui hoje, infelizmente não pôde. Fernando, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre retornos importantes, e eu queria que você falasse sobre o Paulinho, que retorna aos gramados hoje depois de praticamente 9 meses sem atuar, entra num segundo jogo. Queria que você falasse fisicamente sobre o Paulinho, jogador já experiente, o quanto ele pode contribuir com a liderança dele de volta aos gramados, e como que foi o retorno dele hoje no Clássico. Boa noite, Bruno. Retorno do Paulinho, né? Primeiro, uma satisfação pelo atleta, por tudo que ele representa. Retornar de uma lesão dessa é importante, é um cara marcante da história do clube, do grupo querido, e passar por todo esse processo que ele fez muito bem e está retomando, é uma alegria de todos. Assim, todos, essa união do grupo é muito bacana, e esse abraço nele e a retribuição de saber que é um cara importante que vai nos ajudar demais. É muito importante isso para nós. Especificamente no jogo, a gente sabe, um retorno de um longo período requer tempo, ele vai entrando numa dinâmica, ritmo de jogo, ele está voltando, entrando bem nos treinamentos, crescendo em volume e carga, mas jogo é outra história. Entrar durante o jogo não é simples, e aí é o momento que entra, pouco tempo entra, até porque a gente também, além de outras coisas, entendia que o jogo estava caminhando para uma questão de bola aérea muito forte, o adversário jogando bolas na área, bolas paradas, lateral na área, colocando o zagueiro lá na área e jogando bola para lá. É um cara que tem uma boa estatura, e aí entra nesse contexto todo e logo sai o gol, quer dizer, acelera ainda mais um ritmo final de jogo que não... Mas, enfim, faz parte, e é um atleta que, por toda a experiência, nos ajudou muito nessa parte final o estofo todo que tem como atleta, e vai nos ajudar muito e vai crescendo gradualmente, obviamente, ao longo do tempo em termos de minutagem. Fernando, tudo bem? Kaique Silva, da Jovem Pan. Queria que você falasse sobre a importância não só de vencer um clássico, mas também vencer fora de casa. E se você acredita que eram injustas as críticas que foram feitas nos outros 2 jogos que o Corinthians fez fora de casa e não performou, talvez, como você imaginasse. Boa noite, Kaique. Isso, além do clássico, que tem o seu peso e é um campeonato à parte, como costumamos falar, o jogo fora de casa era mais do que uma questão que a gente já vinha tratando em outros momentos. Eu entendo que foram jogos diferentes, realmente um primeiro jogo nosso no campeonato muito ruim fora de casa, um jogo que tivemos várias dificuldades ali na véspera, antivéspera do jogo, e aí um início de jogo ruim e não conseguimos, naquele primeiro momento, reverter um contexto de jogo, e fizemos uma partida muito abaixo no geral, em todos os aspectos do jogo. Diferente do outro jogo, o jogo contra a Inter, já fora de casa também, poderíamos ter saído até com o melhor resultado, enfim, um lance ou outro duvidoso, mas poderíamos ter saído de lá com os 3 pontos, mas foi um jogo que não tivemos bem nos primeiros 15 minutos, um contexto de campo, enfim, que tiravam a melhor condição, mas fomos entrando no jogo, fizemos um segundo tempo já superior, colocando a ideia do que a gente pretendia para o jogo ali, criando situações, e como eu falei, poderíamos ter saído de lá já com os 3 pontos e já um pouco mudando esse tom da questão do fora de casa. Mas é uma sequência natural, e essa busca nossa e o conhecimento geral e dos atletas de que a melhoria fora de casa é necessária para o longo da temporada, a gente já vem tratando desde então, e agora conseguindo uma primeira vitória fora de casa na temporada, num jogo dificílimo contra um adversário dessa grandeza, com todo esse contexto externo, muito bom.
Lázaro, aqui. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto, boa noite. Você é um profissional conhecedor da história do clube, né? Se a gente puxar, em 1995, Eduardo Amorim conseguiu vencer o clássico contra o Palmeiras, foi uma redenção dele dentro do clube. Depois, com o próprio Tite, em 2011, vencer o clássico contra o Palmeiras, foi uma redenção dele dentro do clube, e o Fábio Carille, em 2017. Uma vitória dessa diante do São Paulo, e quebrando um tabu, praticamente de 11 anos, pode ser a sua redenção e se firmar como treinador dentro do Corinthians, dentro desse histórico? Boa noite, Rafael. Foi longe na história aí, buscou... Não, eu já falei na entrevista anterior, assim, é claro que tem o peso e a gente sabe disso, né? Primeiro, conhecemos a história do clube, sabemos o peso e a importância de um clássico, sabemos também do contexto recente desse tabu que tinha aqui, mas desde a outra entrevista eu já estava falando em relação a isso. Nós estamos construindo a nossa história de um novo grupo, que é importante ganhar o clássico, sabemos da importância, isso dá confiança para os atletas, para o grupo que está se formando. Agora, bacana os exemplos que você buscou, mas a história agora vai dizer o que esse grupo vai construir. O importante era a vitória do clássico pelo grupo, por uma consolidação de ideias, enfim, por uma busca de um crescimento que o grupo vem tendo agora, e o mais o tempo vai dizer. Fernando, boa noite. Lili Nascimento, da ESPN. Em relação ao Maicon, né, tem muito torcedor preocupado com essa lesão. É menos grave, vamos assim dizer, que a do Cantilho, né? A dele é de grau 1. Você tem uma previsão do retorno dele? Isso foi passado para você conseguir se programar? Até porque na última temporada, por conta de lesões, ele ficou muito tempo fora. Então, eu queria saber se tem essa previsão. Em relação ao Roger Guedes, ele foi muito agudo, né? Atacou muito bem hoje, jogou muito bem e recompôs também. Eu queria saber se essa recomposição tão rápida dele é também para tirar um pouco de carga, vamos assim dizer, do Renato Augusto, para poupá-lo fisicamente, para que ele não tenha que voltar tanto e que fique por mais tempo na partida, por mais minutos? Boa noite, Lili. Vamos lá, do Michael, inicial ainda, né, a recuperação dele agora não foi tão grave, mas a gente está tendo esse cuidado nessa retomada, nesse processo do atleta que teve recentemente, né, e num histórico recente, mais do que o normal da sua trajetória como todo. Então, estamos buscando dar uma condição e esperar que o tempo permita se sentir bem, enfim, e um retorno mais gradual. Não temos ainda uma projeção, mas ela não foi tão grave como você colocou, mas a gente vai ter sempre esse cuidado. É um início de temporada, é uma retomada, e ser mais cuidadoso do que o normal até nesse momento, um pouco mais conservador, eu diria, é prudente, ao meu ver. Em relação ao Roger, é uma característica que ele tem incorporado, essa ideia de entender a importância dele em todas as fases do jogo, mais do que qualquer outra coisa. Enfim, hoje o jogo a gente desenhou com o Renato um pouco mais à frente, por ideia mesmo estratégica de jogo, nesse controle da frente do nosso meio-campo, e o Roger retornando, mas ele tem feito isso bem em todos os outros jogos também, tem participado, tem ajudado e tem entendido essa participação dele full time no jogo, enfim, e tem feito muito bem, tem auxiliado demais a equipe, e isso é o mais importante, e estou satisfeito com isso. Fernando, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu quero fazer uma relação sua com a torcida do Corinthians. Teve um ano tão duro ano passado nos grandes jogos, teve a saída de um treinador que era tido um medalhão, a sua chegada com alguns torcedores contestando pela sua falta de experiência como treinador efetivado. Uma vitória como essa, com a quebra do tabu, depois de ter ficado o ano inteiro sem vencer os clássicos da capital, pro Fernando Lázaro, tira alguma carga, te dá algum estofa mais para o decorrer da temporada? Obrigado. Boa noite, Bismarck. Muito satisfeito, Fernando Lázaro, pela vitória num clássico. Sei a importância, sei o que o torcedor está sentindo agora, um final de domingo desses, enfim, uma semana, né, desfrutando disso que a gente estava tendo há um certo tempo
uma dificuldade de ter, por isso o tabu, a importância do clássico por isso, ao longo desse início de temporada, importante para o crescimento de um grupo que está se forjando. Eu entendo a primeira desconfiança do torcedor, e ela faz parte, e eu acho que o tempo, o resultado, enfim, vários fatores vão trazendo para ele um conhecimento, uma possibilidade de avaliar um trabalho que está se iniciando, e eu acho que é isso, mais do que qualquer coisa, do que um resultado ou outro específico, é ele conseguir ir avaliando um trabalho que está se iniciando. Isso vai aos poucos tirando, claro, não tem uma amostragem grande para ter uma referência anterior, e ele vai começar a construir isso ao passar dos jogos e vai podendo aumentar o nível de confiança em relação a isso. Boa noite, Lázaro. Parabéns pela vitória. Vitor Reves Guedes, central do Timão. Lázaro, num time em que Roger Guedes e Yuri Alberto, né, duas contratações badaladas do Corinthians, decidem, quem decide hoje foi um menino do terrão, né, o Adson. Quão importante você vê que é para ele e para a própria comissão técnica, para você ter um garoto criado no Corinthians decidindo um jogo tão grande, né, quebrando um tabu? Boa noite, Robert. Não, feliz pelo Adson, enfim, mas é uma participação de toda, é o que a gente tem falado, inclusive, né, internamente, é a construção do grupo de uma forma geral, que cada hora individualmente vai ter esse brilho de quem faz o gol, mas toda uma construção de jogadas, enfim, participação de outros atletas, que é o fundamental, né? Uma hora vai estar dando assistência para o outro fazer o gol, vice-versa. Mas muito feliz pelo Adson, por mais uma das crias do terrão ali, um atleta batalhador, merecedor, enfim, importante para ele também, os gols num jogo pesado como esse, para o crescimento e o desenvolvimento do atleta que já vem fazendo isso ao longo das últimas 2 temporadas, pelo menos aqui na equipe profissional, conquistando seu espaço com muito trabalho ali, e importante. Boa noite, Lázaro. Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Novamente falando sobre o Guedes. Foi um jogador que chegou em 2018, teve alguns 2021, perdão. Teve alguns problemas pessoais no Atlético, no Palmeiras. Chegou no Corinthians jogando, fazendo gols, jogou um turno inteiro em 2021, 2022 sendo artilheiro e 2023 começando a temporada muito bem. Já artilheiro, hoje participando, recompondo muito bem. E qual a sua convivência com ele? Até porque o Thiago Largue trabalhou com ele no Atlético, ajuda muito nisso. Você vê ele ainda mais maduro, mais pronto para ser o cara do Corinthians, realmente o camisa 10 do time? Boa noite. Eu vejo o Roger, tudo isso que você falou do histórico anterior, do tempo que ele chegou, já estava no clube. Não vejo isso. No dia a dia, eu acho que às vezes acabam criando por um detalhe ou outro lá de trás e trazendo tentando colar isso na imagem de um atleta que eu, pessoalmente, não tenho nenhuma referência nesse sentido, pelo contrário, é um cara tranquilo de dia a dia, trabalhador, treino, está sempre disponível para jogos, é um cara que eu discordo dessa imagem que ficam tentando colar nele o tempo inteiro, talvez por algum fato isolado de lá de trás, e é um cara que tem entendido e tem crescido ao longo do tempo, é um cara tecnicamente de um nível alto e tem agregado a sua forma de jogar, essa competitividade, pouco a pouco tem crescido nesse sentido e é um complemento que é necessário. O futebol moderno exige isso e ele tem feito muito bem e que continue assim. Fernando, boa noite. Boa. Aqui, Salazar. Fernando, eu queria que você falasse sobre 2 situações. Primeira é a questão do primeiro e do segundo tempo serem tão diferentes. No segundo tempo, o Corinthians sofreu muito mais que no primeiro tempo, que você entendesse, explicasse as circunstâncias para isso e falar sobre esse sistema tático que você está tentando implementar. Parece que cada vez mais os jogadores estão entendendo, principalmente sem a bola. Queria que, nesse quesito, você falasse da função do Adson também, por favor. Boa noite, Salazar. Vou começar pela segunda, então, só para... depois você já me lembra a primeira, porque eu estou começando pela segunda, até porque eu não lembro a primeira. Defensivamente, a equipe... lembrei dos 2 tempos diferentes. Defensivamente, a equipe tem ganhado consistência,
tem se equilibrado, tem sido mais compacta, tem entendido as funções, é claro. Isso demanda tempo e é natural, ao meu ver, e o tempo vai trazendo esse maior domínio das funções, conhecimento, ajustes e também a gente trazendo e avaliando questões a serem corrigidas mesmo no dia a dia. E agora, com até mais tempo de trabalho, com pouco tempo, a gente vai trabalhando o máximo possível, mas a falta de tempo às vezes impede uma melhora, de repente, numa escala maior. Mas eu estou bem satisfeito com como tem acontecido esses ajustes, essa melhora, essa consciência defensiva. O Watson tem uma função importante nisso, é um atleta que nos ajuda defensivamente, e é um cara competitivo, enfim, que fecha bem um lado e nos ajuda dessa forma defensivamente. Os dois tempos do jogo, é claro que você tem todo um contexto de transcurso, você não pode perder a cronologia do jogo, né? Um primeiro tempo, quando você sai na frente, já depois de um primeiro instante de ímpeto do adversário, mas que não criou nada, até o momento do nosso primeiro gol, também não tinha criado situações do adversário, tinha tido uma finalização, fizemos o gol, o adversário começa a se lançar e querer acelerar, o jogo faz parte do contexto todo, fazemos um segundo gol, então isso leva para um segundo tempo onde você já se lança mais, já coloca já numa volta de intervalo mais jogadores à frente, faz substituições, enfim, vai buscar o resultado, e a gente entender, se organizar para explorar, e aí tivemos um pouco de dificuldade de explorar melhor esse espaço gerado, enfim, mas faz parte, e soubemos defender esse resultado e buscar ampliar. O objetivo não era ficar defendendo o resultado, mas não conseguimos ali ajustar melhor nem uma construção mais limpa e nem um contra-ataque, mas faz parte, é o contexto do jogo, e por isso aí o segundo tempo, e aí uma parte final vai se desenhando, sai um gol numa reta final, vai acrescentando, dá combustível para o adversário, enfim, e aí o final de jogo como foi. Mas satisfeito com a cronologia do jogo, também induz muito do comportamento. Fernando, Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Você falou um pouquinho sobre o retorno do Paulinho, mas eu queria que você falasse sobre como você planeja utilizar ele no decorrer da temporada, até mesmo pelo histórico, para não sobrecarregar. Obrigada. Boa noite, Gabriele. O Paulinho vai entrando aos poucos e ganhando essa rodagem, né, e cada vez se sentindo mais solto com o passar do tempo. Isso, primeiramente, é o fundamental para o atleta nesse contexto todo. Em termos de quantificar, enfim, ainda agora é muito inicial, porque realmente ele está num primeiro estágio, retomando um primeiro jogo, quer dizer, uma expectativa por tudo isso, por como ele vai se sentir. Vai ser uma coisa gradual, que não tem muito como prever. Ele vai se sentindo melhor ao passar do tempo, e isso que vai determinar o quanto e onde, assim, tem algumas possibilidades nessa nossa forma de jogar também, e mais de uma forma que a gente tem jogado, de um ajuste de um atleta que tem domínio e já passou por mais de uma função ao longo de uma carreira, e é o tempo que vai ditando essa introdução aí do Paulinho e quantificação dele de participação. Fernando, você já falou da cronologia do jogo, de como tudo aconteceu, mas eu queria ver a sua visão do porquê o Corinthians foi tão superior no primeiro tempo. O que foi tão decisivo para o Corinthians conseguir fazer 2-0 no São Paulo? Boa noite, Marcelo. Eu acho assim, o time, nosso, ao contrário de alguns dos últimos jogos, ali a gente conseguiu se defender muito bem, e depois, com a bola, explorar os espaços e uma circulação de bola que tem sido, né, uma das características, mas eu acho que o que nos deu uma consistência maior nesse primeiro tempo do jogo foi o nosso posicionamento e a nossa compactação defensiva. Defendemos bem um bloco e depois, com a bola, conseguimos circular, enfim, aí algumas dinâmicas que a gente tem feito em outros jogos, mas eu acho que o diferencial nesse sentido, Marcelo, foi a parte defensiva do jogo no geral e do primeiro tempo em especial. Obrigada, Fernando, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Até lá.